gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de matemática, tá bom? A Pro tá morrendo de saudade de vocês e espero que a gente se encontre muito em breve. Bom, então essa vai ser a nossa primeira videoaula de matemática, tá bom? Espero que todos já estejam com a apostila em mãos e nós vamos fazer uma pequena revisão da página 208 até a 211. E na verdade vocês já fizeram a correção dessas lições lá no blog do colégio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal com material dourado. Só para a gente relembrar um pouquinho como que a gente faz para mudar de casinha para casinha, de ordem para ordem. Então aqui vocês podem ver na unidade, a unidade é representada por este cubinho, né? E quando formamos 10 cubinhos, ou seja, 10 unidades, ela se transforma em dezena. Porque vocês lembram que não pode ficar 10 quadradinhos, 10 unidades na casinha da unidade? Então, quando formamos 10, ela se transforma em dezena. E o mesmo processo acontece com a dezena, que são essas barrinhas. 10 barrinhas se transforma em centena. Então, 10 plaquinhas, cada plaquinha dessa ó, tem 100 quadradinhos, 100 unidades. Formando 10 plaquinhas, temos uma unidade de milhar, certo? Então, este cubo aqui, grandão, ele tem 1000 quadradinhos. E aí, relembrando também um pouquinho que a gente viu na apostila, só essa transformação. Então, aqui estão as unidades, que se transformaram em dezena, as dezenas que se transformaram em centena e as centenas que se transformaram em milhar. Aí, as páginas de 209 a 208, a 12, elas já foram corrigidas, né? Lá no blog do colégio. Então, a gente vai dar uma avançadinha para poder chegarmos no algoritmo usual, tá bom? O algoritmo usual é a maneira como você faz a conta, né? O processo que você se identifica mais, a maneira como você vai fazer, isso se chama de algoritmo usual, né? Então, a gente vai começar só relembrando um pouquinho do algoritmo da adição. No módulo 3 deste caderno, você realizou atividades de cálculo mental da adição e subtração, usando diferentes estratégias. Realizou também cálculos usando estimativas. Esses tipos de cálculos são utilizados em diversas situações no nosso dia a dia, como somar os pontos de um jogo, estimar quanto podemos gastar numa compra, verificar o troco recebido e em muitas outras situações. Para realizar cálculo de forma mais rápida e precisa, você também já utilizou a calculadora, certo? Então, em diversos lugares, a gente pode usar várias maneiras de fazer conta, né? Às vezes é uma conta pequenininha, a gente consegue fazer de cabeça, que é o cálculo mental. A gente pode fazer o algoritmo usual no papel, né? Unidade mais unidade, dezena mais dezena, centena mais dezena e centena e assim por diante. Então, olha lá, o que é a decomposição? Decomposição é você separar, né? O que então é a decomposição do algoritmo usual da adição? Eu vou saber quanto vale cada número nas casinhas, certo? Ou seja, nas ordens. Por exemplo, nós temos aqui as parcelas 35 mais 28. A primeira parcela, ela tem o 5 na unidade e o 3 na dezena. Unidade não tem uma transformação, então 5 vale 5. Só que na dezena, o 3 vale 30. Então, a gente sempre tem que deixar isso guardadinho na cabeça, que quem está na casinha da dezena, eu tenho que pegar aquele númerozinho que está lá e acrescentar o 0. Então, se tem o 3, ele vale, na verdade, 30.
E a mesma coisa com a segunda parcela. A unidade vale 8 e... Cadê minha flechinha? Perdi. E a dezena vale 20, certo? Aqui a Pro trocou as letrinhas. Mas vamos pra frente que vocês já são muito craques nisso. Então aqui do lado eu coloquei uma representação de como vale essa conta. Então olha só, o 5 é unidade. Então eu vou somar unidade com unidade. O 5 com o 8. E depois eu somo as dezenas, o 30 com 20. E aí nós fazemos a conta normalmente. Então, a decomposição é separar cada pedacinho da conta. Aqui, né, a gente vai ver a representação de um jogo, né? E algoritmo da decomposição e algoritmo convencional da adição. Então, eu posso pegar o algoritmo da adição e distribuir ele, né, decompor no material dourado ou fazendo isso no papel, como nós vamos ver aqui. Então, aqui nós temos um jogo que se chama Nunca 10. Ou seja, eu nunca posso ter 10 naquela casinha, né? Então, aqui nós temos, ó, a primeira parcela, 192. 2 unidades representadas pelos 2 quadradinhos. O 9, que vale 90, então são 9 barrinhas. E o 1, que está na casinha da centena, que vale 100. Então, é a plaquinha. Estão vendo? Muito bem. Então, aqui, a mesma coisa embaixo. E a segunda parcela, 29. Então, nós temos 2 barrinhas, que equivalem a 20, e 9 unidades. Então, a somatória seria o quê? 129 mais 29. Desculpa, 192 mais 29. E aí nós temos toda a representação aqui com o material dourado, certo? E aqui embaixo, decompondo a conta. E na segunda maneira, fazendo a conta no algoritmo usual, como vocês já sabem como fazer. Vocês já estão acostumados com essa maneira de fazer as continhas. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas estratégias de cálculo. Então aqui o Thiago tem essa estratégia, né? A adição é 350 mais 242, né? Com o resultado 592. E o Thiago usou a estratégia de quê? Decompor por centena, certo? Depois ele somou as centenas, depois ele soma as dezenas e por último ele teria que somar as unidades, mas como tem o valor 0 na unidade, então ele só soma centena e dezena e chega em um determinado resultado, certo? Nós temos também a estratégia da Joana. A Joana também pegou o número cheio da centena e da dezena e calculou. A estratégia da Mara, ela foi separando em uma linha só, né, todos os numerais. Então, ela escreveu e foi ligando, como a gente já fez isso em sala de aula, né? Não sei se vocês lembram, porque fica mais fácil para visualizar dessa maneira. E por último, a estratégia do João. Então, o João fez como se fosse o algoritmo usual dele. Ele somou centena, dezena e chegou na casinha da unidade também, né? Então, ele teve esse resultado. 500 mais 90 mais 2. Muito bem. Agora, a Pro já deixou essa atividade lá no blog. Eu espero que vocês tenham feito essa atividade. Depois a Pro vai colocar a correção, né? Vou mandar a correção pela plataforma e também pelo nosso grupo no Telegram, que às vezes fica mais fácil vocês visualizarem. Então, aqui vocês vão fazer essas adições, resolver essas adições
usando o algoritmo convencional, o algoritmo usual, ou seja, o seu modo de fazer a conta, né? Então temos 47 mais 29. Na escola, em casa, a gente faz o quê? Arma toda esta conta. Aqui ela está em sentença matemática deitadinha. Vocês vão fazer a operação em pé. Então vão armar essa conta, somar unidade com unidade, dezena com dezena. Lembrando, somei as unidades, deu um valor mais alto do que 10, eu preciso passar o restante desses números para a casinha da dezena. A mesma coisa na centena, na dezena. Somei a dezena, formou mais do que 100, eu preciso passar para a centena. Como vocês já sabem fazer, né? Sei que alguns podem ter dificuldade, então a Pro também vai estar aberta a tirar dúvidas lá no nosso grupo do Telegram e nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, façam direitinho essas atividades, essas continhas, ou quem já fez, vai lá na apostila, corrige, vê se está tudo certinho, ouve a minha explicação, vejam se vocês ficaram com alguma dúvida e refaçam essa atividade, certo? Aqui, na segunda parte, né, ampliar o número de ordens dos números no algoritmo convencional da adição é aumentar de casinha para casinha. Unidade eu aumento para dezena, dezena em centena, centena em unidade de milhar, ou dezena de milhar, ou centena de milhar. Tudo vai depender da somatória das parcelas, certo? Então, ampliar o número de ordens, ampliar as ordens, ampliar as casinhas. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar ou centena de milhar, certo? A Pro confia em vocês, sabe que vocês vão fazer bem bonitinha essa atividade. E vocês são muito inteligentes. E outra atividade também, que essa agora todas serão resolvidas em casa, né? Também vocês vão fazer Vocês vão resolver no caderno as adições utilizando o algoritmo convencional. Então, vocês vão fazer o exercício 1 no caderno, tá? Então, vão armar e efetuar essas continhas do exercício 1. No 2, vocês vão assinalar a resposta correta, certo? No 3, nas duas bolinhas do 2. E no 3 também. Vão resolver lá no caderno essas continhas para poder responder, colocar só o resultado aqui na página da apostila, tá bom? Então, é para casa essa atividade. Bom, gente, hoje a nossa aula termina aqui, né? Essa foi a explicação de hoje. Estamos começando, é uma nova etapa, estamos voltando de férias, voltando com uma maneira diferente da Pro fazer uma explicação para vocês, que é através da videoaula. Eu sei que no começo pode ser um pouquinho confuso, mas a gente vai se adaptando a tudo, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar lá na plataforma, do plural, esse link também, né? Embaixo dessa minha aula eu vou colocar esse link, que é um videozinho explicativo também sobre a decomposição dos numerais, tá legal? Então a gente se vê na próxima aula. Eu espero que vocês consigam realizar tudo com muito empenho, muito capricho, e qualquer dúvida a Pro tá à disposição, tá bom? Conto com vocês, estou morrendo de saudade e em breve a gente se vê. Fiquem com Deus.